Fala aí, torcedor do nosso canal Fute Lance Timão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da preparação do Corinthians para a próxima partida, que será na quarta-feira, Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro às 8 horas da noite. Vamos trazer aí a jornalista com as primeiras informações do Timão, que já se reapresentou. Vamos reagir, vamos analisar aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Fute Lance React. Vamos para o debate. Durante o debate aí nós estaremos fazendo aquele bate-pronto. Fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu tenho notícias atualizadas do Corinthians. Hugo Souza. O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira após a classificação diante da Portuguesa para as semifinais do Campeonato Paulista. Vitinho e Hugo foram decisivos no Canindé. O Vitinho marcou nos acréscimos o gol que levou a partida para os pênaltis e o Hugo fez 3 defesas aí, uma no tempo normal e as outras 2 nas cobranças ali na parte decisiva. Bom, o Hugo se tornou o terceiro goleiro com mais defesas de pênaltis com a camisa do Corinthians. São 14, ele está atrás só de Ronaldo Giovanelli e Cássio. Difícil chegar neles, né? Mas vamos tentar. Os números dele são bem grandes, né? O Cássio, se não me engano, são 32, o Giovanelli 27. Eu tenho 14, né? É quase o dobro, né? Quase não, é o dobro do que eu tenho. Mas também eles têm bastante jogos. Então, assim, eu falei, eu não quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. E é claro que a boa fase faz o Hugo pensar em seleção brasileira. A Copa do Mundo está chegando. É um sonho, né? Tem uma Copa do Mundo daqui a meses e eu quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Então eu vou lutar por ele todos os dias. Tenho mudado e mudei muito na minha vida, dentro e fora do campo, para que eu possa alcançar isso. Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, também comentou sobre o momento do Hugo, mas também de outros atletas que podem ser observados por Ancelotti. É um dos nomes que deva ser levado para a Copa. E assim, já falando também de alguns outros nomes que nós temos, como o Mateuzinho, que vem num momento excepcional, e é uma posição que ela é um pouco carente ainda dentro da nossa seleção. Bidu, outro jogador que também que merece uma atenção especial. E além do Breno, né, que vem desempenhando um grande papel dentro da nossa equipe. Lamentavelmente, Hugo foi alvo de ofensas racistas no Canindé por parte de alguns torcedores da Lusa. A Portuguesa repudiou o caso e informou que quer identificar os responsáveis. Agora, voltando a falar de futebol, o Corinthians enfrenta no próximo sábado, às 8h30 da noite, o Novo Horizontino. A diretoria do clube não gostou muito do horário que a Federação Paulista escolheu, não. E também o Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, comentou um pouquinho sobre esse horário, né? Até pelo tempo de recuperação dos jogadores que vão enfrentar o Cruzeiro quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira é um jogo que vai ser muito pesado, mais um jogo fora de casa, uma sequência de 5 jogos fora de casa e obviamente que necessitaria de um tempo maior de recuperação para que a gente pudesse chegar com os atletas no melhor nível de competitividade. Vamos ter que pensar bastante a respeito do jogo da quarta-feira para poder planejar também o jogo do sábado e, se Deus quiser, a sequência na quarta e depois no domingo, né? Dorival Júnior admitiu preocupação com alguns jogadores que estão desgastados. Por exemplo, Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César se recuperam de lesões. Já Matheus Bidu atuou nos últimos 8 jogos e Memphis Depay deixou o campo ontem fazendo gelo no joelho. O Corinthians foi a equipe, talvez tenha sido a equipe que mais tenha jogado nesse princípio de ano. Nós não tivemos até agora um momento sequer, não me lembro de termos uma semana em aberto. E queira ou não, a todo momento, graças a Deus, a possibilidade de uma decisão. Eu acho que tudo que esteja ao nosso alcance, nós estamos fazendo para que possamos
ter a melhor equipe possível. Ainda sobre o Depay, o diretor executivo de futebol Marcelo Paz comentou um pouquinho no Conselho Técnico da Federação Paulista sobre a situação do jogador. Memphis tem contrato só até o meio do ano e o Corinthians está estudando aí uma renovação. A gente tem priorizado nesse momento resolver a dívida com o Tadieres e o Memphis sabe disso. Transparente, planilha aberta, olha, Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tadieres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, que ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem, mas logicamente dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. Deve que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Esse jogo, Corinthians e Portuguesa, teve um detalhe muito importante. Há anos a gente não tinha em São Paulo aqui duas torcidas de clubes grandes aqui em São Paulo. Ah, mas Portuguesa, no último tempo, aí nos últimos tempos, tá mal, rebaixada, tava lá embaixo, Série D. Portuguesa é um time grande aqui da cidade de São Paulo e esse clássico marcou a volta de uma situação que há muito, mas muito tempo não acontecia. Tomara que, com o exemplo do que aconteceu, pelo menos dentro de campo, a exceção desse ato de racismo para cima do goleiro Hugo, do Corinthians, não teve nenhuma confusão entre as torcidas. Quem sabe aí é um primeiro passo para a gente voltar a ter as duas torcidas nos estádios, em jogos grandes, nos clássicos. Isso é muito importante e tomara que a gente consiga manter esse nível de civilidade para as coisas voltarem um pouco à normalidade no futebol, principalmente aqui em São Paulo. E agora, pessoal, trazendo um corte aí da Gazeta Esportiva, onde o jornalista também falou sobre o Corinthians que se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Novo Horizontino, mas antes tem essa partida de suma importância contra o Cruzeiro na quarta-feira. Semana para você, o goleiro Hugo foi o destaque mais uma vez na partida pelas excelentes defesas, mas também aconteceu algo extremamente absurdo. Ele sofreu ataques da torcida da Portuguesa ao sair de campo. Então, conta pra gente o que de fato aconteceu. Foram dois torcedores da Portuguesa. O Hugo Souza, herói, ficou até mais tarde no gramado, dando entrevista. E quando ele estava deixando o campo do Canindé para descer o túnel do time visitante que dá acesso ao vestiário ocupado pelo Corinthians no jogo de ontem, fica bem pertinho ali da parte da arquibancada atrás do gol, de um dos gols, do gol oposto à marginal. E dois torcedores xingaram o Hugo Souza de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Um terceiro torcedor advertiu os outros dois, pediu parem com isso. Mas, às vezes eu ficar explicando, vamos colocar o vídeo. Então, com muita atenção, vamos ver o vídeo, escutar o que os caras disseram e depois os desdobramentos eu conto pra vocês. Aí, ô seu sem dente, passa. Aí, ô sem dente, vai cortar esse cabelo aí, ô piolê. Seu piolê, não, seu piolê. O Hugo Souza, até o momento que eu tenha conhecimento, não se manifestou. A Portuguesa, depois da cena, ontem mesmo, já emitiu uma nota de solidariedade ao Hugo Souza, goleiro do Corinthians, dizendo que é totalmente contra esse tipo de atitude, que vai apurar o caso e eventualmente punir os dois torcedores que xingaram, que ofenderam com cunho racista o Hugo Souza. Corinthians hoje na Federação Paulista, durante o Conselho Técnico, cobrou a federação também já emitiu notas dizendo que é totalmente contrária e esses torcedores devem ser punidos aparentemente tanto pela Portuguesa quanto pela Federação Paulista e precisa ver que tipo de punição administrativa a FPF pode colocar em cima dessa história. Tá certo, Silvestre. Obrigada por todas as informações. Isso é atitudes descabidas, né? Mas, Silvestre, volta aqui, porque é o seguinte... eles querem... Vão comentar? E o desempenho do Hugo? Sobre essa notícia de cunho racista, a Portuguesa se pronunciou de forma muito rápida. Isso é importante, a gente tem que colocar um basta nesta questão. E sobre o Hugo, né? O Hugo tá focado na carreira dele, Copa do Mundo, ele deu entrevista ontem, conversou com a gente, né? Ele tá com esse pensamento e tá merecendo realmente, porque parece que nasceu no terrão, Alex. Parece que nasceu no terrão, cara. Em tão pouco tempo ele já é um ídolo, não é, Alex? Já, sem dúvida nenhuma. Ele é o maior ídolo do Corinthians
maior, na minha opinião, e idolatria é uma questão muito subjetiva e pessoal. Cada um tem seus critérios para falar quem é ídolo e quem não é. Para mim, vendo o Corinthians e o elenco atual e de alguns anos para cá, o Hugo é o maior. Depois pode vir o Yuri Alberto, pode vir o Memphis Depay, mas assim, o Hugo e Memphis para mim não cabem na mesma frase em termos de idolatria. Não, claro. Então o Memphis foi importante quando chegou, ajudou o time a não cair, levou para Libertadores, junto com o Hugo, com o Yuri, com outros jogadores importantes também, o Garro, mas o Hugo Souza, não só pela qualidade em campo, mas pela identidade que ele construiu com a torcida, com o clube, acho que ele já ganha o status de ídolo. Sem contar que ele decide. E essa imagem, quando ele abraça a torcida corintiana, ó, é uma imagem emblemática do Hugo. Olha que foto linda. Né? E é espontâneo, né? Não é nada forçado. É um abraço que ele dá na torcida corintiana por retribuir. Aliás, por falar em retribuir, a torcida do Corinthians agradece, mas muito, né? Pelo menos com os corintianos que eu tenho conversado, né? Agradece demais. Estão pensando até em fazer um busto, não dentro do Parque São Jorge, mas nas proximidades, a Carlos Miguel. Né? A torcida do Corinthians ama o Carlos Miguel, que deu banana pro Corinthians e vazou, e aí surgiu o Hugo da Fiel, né? Então, a torcida corintiana é muito grata. Não sente falta do Carlos Miguel, a torcida corintiana? O Carlos Miguel fez tudo certinho na visão da torcida corintiana, foi embora na hora certa, porque ele saiu e chegou esse espetacular goleiro chamado Hugo, que já é ídolo da torcida corintiana. E ele tem uma característica a mais, que para um goleiro é muito importante, até para se diferenciar de outros, que é a qualidade de pegar pênaltis, né? Ontem, por exemplo, ao todo, foram 10 pênaltis batidos contra o Hugo, ele pegou 3. 30% das cobranças de pênalti para um goleiro é um aproveitamento muito bom, né, cara? Ele é muito fera nisso. E isso vai ajudá-lo a levar para a Copa do Mundo, inclusive. É isso aí. E no Corinthians é aquilo, o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Ó o abraço. Ó o abração, é isso aí. Seria a chamada Yuri dependência. O Corinthians com Yuri Alberto no ano passado, por exemplo, conseguiu um rendimento de 60% dos pontos conquistados com o Yuri jogando. Sem o Yuri em 2025, esse rendimento de conquista de pontos cai para 40%. É uma distância considerável. Yuri Alberto, nesse ano, antes de estourar a coxa, ele está no departamento médico, grau 2, lesão muscular, deve ficar afastado mais de algumas semanas, fora do Campeonato Paulista, certamente. O Yuri Alberto, até se machucar, ele havia completado 9 partidas, com 3 gols e 1 assistência. E um dos gols foi o gol do título, com o chapéuzinho e tudo no goleiro, lá na Supercopa do Brasil em Brasília, contra o Flamengo. Guinegão, na ausência do Yuri Alberto, foi chamado ontem pelo Dorival, jogou, negou o fogo, raçudo, correu bastante, mas não fez gol. Perdão, aqui esqueci o nome do outro rapaz, o Pedro Raul. Pedro Raul perdeu um gol debaixo da trave no segundo tempo, no finalzinho da partida. O Vitinho fez o dele, desencantou, primeiro gol, só que não é primeiro gol do Vitinho, camisa do Corinthians, só que ele não é centroavante, joga mais no lado. Fez o gol importante pro Corinthians, que levou para a decisão de pênaltis. E o Memphis Depay, que já jogou de falso 9 até na seleção da Holanda, é um jogador que pode renovar com o Corinthians. Ele ainda não está fisicamente muito bem, então não está conseguindo tapar a ausência do Yuri Alberto. Mas sobre renovação do Memphis, o contrato termina em julho desse ano, daqui a pouquinho, o Marcelo Paz conversou com a imprensa na Federação Paulista. Vamos ouvir e ver o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer, precisa conversar, mas o momento agora ainda é de resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação. É que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Eu entendo que esse é o caminho ideal, e se a gente puder atingir o caminho ideal, seria excelente. Partes. Primeiro, a Yuri dependência, Garrafa. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu tenho defendido o Yuri há muito tempo, né? O Yuri é peça importantíssima. Nos jogos decisivos, então, ele tem sido cara, né? Agora, o Guinegão negou fogo. O Corinthians foi mal ontem. O Dorival admitiu isso. O Corinthians num todo foi mal. No jogo, né? A Portuguesa mereceu ganhar. No jogo a Portuguesa mereceu ganhar. Então não é questão ou centroavante ou não. Que o Yuri Alberto faz muita falta. Hoje você precisa ter um elenco, Alex. O Corinthians tem um bom time titular. Hoje, agora, melhorou um pouquinho. O Dorival tem algumas até opções no banco, mas ainda não tem um grande elenco. E claro que o Yuri faz falta. E se o Corinthians, por um acaso, chegar à decisão, não vai ter o homem-gol. E aí é difícil, hein? Claro, fica muito mais difícil. E não precisa ser nenhum gênio. Os números mostram isso, né? Que o Yuri Alberto é um cara acima da média para a realidade do futebol brasileiro. E para o Corinthians é o único.
né? Com todo respeito e carinho ao Guinegão, que tem futuro, é um menino ainda. O Pedro Raul, que é bem limitado e com características diferentes do Yuri Alberto. Então o Corinthians não tem um substituto para o Yuri Alberto. E isso pode fazer, sim, uma diferença nessa reta final de Campeonato Paulista e para a sequência dos jogos enquanto o Yuri não voltar. Ficar dependendo só de um titular é muito ruim. Deixa eu deixar um beijo carinhoso para a colônia portuguesa, porque faz 28 anos que eles não chegam a uma semi, né? E foi valente. Tava bonito o Canindé. A Lusa foi valente. Bonito o Canindé, a Portuguesa fez por merecer, poder ter... não seria exagero um 3-0 Portuguesa. Não seria exagero. Pelo que foi o jogo. Jogou muito bem. Então que isso possa servir de alento para a Portuguesa, para o que ela tem firme no restante da temporada. A Portuguesa voltar. E a Lusa tem seus objetivos ainda. Se não se desfizer esse time aí, tem a Série D que pode ir para a Série C e ser uma sequência para um dia voltar à Série A, que é o objetivo maior, né? E agora vamos trazer aí o Elton Serra, pessoal. Elton Serra rasgou elogios ao Hugo Souza. Hugo Souza que defendeu 3 cobranças de pênalti contra a Portuguesa, né? Na classificação heróica do Corinthians, e vem brilhando com a camisa do Timão, o Hugo Souza, e vamos aí torcer para ele ir para a Copa do Mundo. Eu acho que merece. E não só pelo fato, né, de ser um pegador de pênaltis, porque o Carlo Ancelotti falou isso, né, o nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, no ano passado, perguntado sobre o Hugo Souza, ele queria testá-lo, acabou testando, né? A seleção não foi bem, como ele também não foi naquele amistoso, mas depois dali ele acabou sendo decisivo contra o Cruzeiro, ajudando a colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil, e agora ajuda a colocar o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. E não só por isso, Marcelo, acho que é um jogador que tem sido importante também nos 90 minutos. E mostrou isso na Supercopa contra o Flamengo, tem mostrado isso ao longo, né, das temporadas como titular, já adquiriu personalidade suficiente para ser um líder também desse sistema defensivo, um dos líderes do Corinthians, e eu acho que veremos ele em março certamente, né, e precisa ser testado em março na data FIFA, e merece a Copa do Mundo. Não sabemos se será o terceiro goleiro, acho até que brigaria para ser segundo, né, porque é um jogador que tem qualidade para isso e o momento conta muito, e é um jogador que vive realmente algo espetacular. Das últimas... Marcelo, só um dado, né? O Corinthians foi eliminado nos pênaltis para o Ituano em 2023, no Campeonato Paulista. De lá para cá foram 8 disputas de pênaltis. O Corinthians venceu as 8. E nas 4 últimas, o Hugo Souza como protagonista. Então já merece muito, né? Não só ser uma das grandes referências na meta no futebol brasileiro, como ser também convocado para a seleção brasileira. Elton, rapidinho, o Novo Horizontino é favorito contra o Corinthians? Olha, boa pergunta, porque eu acredito que sim, Marcela. A gente falou tanto do Corinthians e olha a dificuldade que o Corinthians teve contra a Portuguesa, né? O Novo Horizontino venceu o Palmeiras muito bem, o Novo Horizontino tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, é um time que já algumas temporadas tem ido bem na Série B, né? Um campeonato de maratona de 38 rodadas, apesar de não ter subido, é o adversário mais difícil para o Corinthians nesse momento da temporada. E eu acho que entra como favorito. Mas o Corinthians já mostrou, né, que favoritismo nem sempre entra em campo. Nas últimas 2 temporadas tem sido assim, pelo menos nos mata-matas. Na tela do técnico da seleção brasileira, essa notificação algumas vezes. É muito impressionante o que ele faz. Para mim, o que aconteceu com o René da Portuguesa é um exemplo claro que ilustra o que o Hugo provoca, o que o Hugo faz com os batedores. Isso é uma coisa que não tem mais como controlar. Nem se o Hugo quisesse, esse problema que ele cria deixaria de atrapalhar os batedores, porque agora a conversa já mudou. O cara vai pegar a bola para colocar ali na marca, para bater um pênalti no Hugo, ele já tem mais preocupações do que ele teria normalmente se o goleiro fosse outro. Por melhor que seja o goleiro, por mais nome que tenha, quando é o Hugo, a coisa complica. Aqui, no nosso ambiente, do futebol de São Paulo, futebol brasileiro, porque ele já fez coisas grandes em jogos da Copa do Brasil. Então, os adversários de outros lugares do país também sofrem já do mesmo mal. Eu preciso ser perfeito aqui para vencer essa batalha. Eu nunca me esqueço de uma explicação do Renato Augusto,
do gol que ele perdeu contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2018, depois de ter feito o gol de cabeça, né? Seria o gol de empate, é uma bola que passa muito rente à trave. E o Renato diz, o goleiro era o Courtois. Eu sabia que se eu não colocasse rente à trave, obviamente, para dentro, ele pegaria. E aí ele perdeu o gol por uma questão de poucos centímetros. É mais ou menos o que acontece com o Hugo. E, é claro, mesmo que tivesse sido outro goleiro, que tivesse qualquer outro nome, o René já tinha perdido um pênalti. Então, quando ele pega a bola para bater nas cobranças decisivas, ele já traz o erro que ele tinha cometido antes. Então, é uma pressão maior ainda. Mas é o Hugo. E isso dobra ou triplica o problema. E aí ele trocou de lado, meio sem trocar, né? Porque os 2 pênaltis foram mais ou menos no meio do gol. Só que um para um lado, o outro para o outro. E o Hugo também trocou. É como se você vê o segundo pênalti e você sabe que o Hugo tinha completa certeza que era aquilo que o René guardadas as devidas proporções e todas as devidas proporções de jogo, jogadores e campeonatos têm que ser destacadas, foi o que o Dida fez com o Raí na semifinal do Brasileiro de 99. Pegou a primeira do lado, que o Hugo pegou a primeira, e pegou a segunda do lado, e olha que o Raí para perder pênalti era... Claro, né? E o Dida já era um goleiro que criava na cabeça dos batedores esse mesmo tipo de problema, até quando o cara que ia cobrar era o Raí, entendeu? O Raí bateu 2 pênaltis muito mais bem cobrados do que o René. Sim. E o Dida fez 2 defesas monumentais. Mas é uma situação quase que igual. E assim, é só olhar os números, é muito impressionante o percentual de pênaltis que ele pega. E eu acho que vai aumentar o número de pênaltis batidos para fora, como aconteceu no meio da semana passada no jogo do Atlético Paranaense. Por causa dessa necessidade, desse medo, dessa... Né? O cara que vai sem saber para onde ele vai bater e aí ele muda na hora e aí sai tudo errado. Assim como acontece o oposto, acontece muito, né? Quando o goleiro mostra insegurança, todo mundo chuta do meio da rua. É isso, o exato. contrário, é isso. Ô Zupa, o que eu acho interessante é que ontem, e há pouco a gente estava falando do valor do Paulista, dos estaduais, que de fato caíram, mas eu acho que ontem foi uma chama nesse sentido por ser um jogo com a Portuguesa. Assim, porque ontem... palmeirenses, são paulinos, Corinthians, eu conheço corintiano não que torceu para Portuguesa, mas que ganhou, sabe aquela coisa que não quer comemorar tanto, porque fazia tempo que a gente não via a Lusa e jogando bem. E nós temos muitos amigos da imprensa, inclusive, o Eduardo Afonso, grande abraço Eduardo Afonso, mas sobre o que disse o Hugo, eu fiz essa volta porque alguns amigos meus que estavam, o gol dos pênaltis era o gol à frente da torcida do Corinthians. Mas tinha uma boa parte, aliás, festa lindíssima ontem. Uma boa, com um episódio lamentável que a gente vai falar. No final, exato. Teve a torcida da Portuguesa do outro lado. Teve um amigo que falou isso que o André falou. De quando o cara é bom pegador e aí a reputação fica aí na maior, o cara vira um gigante, é o Cid na guerra. Então, assim, esse meu amigo da Portuguesa, ele olhou e falou, cara, o gol fica cheio de fósforo. O cara veio aquele monstro grandalhão. Queria que você falasse um pouco disso, do valor também dessa noite, não só do Hugo, mas de um Campeonato Paulista que viu um grande jogo de futebol. Viveu de emoção. E assim, primeiro, quando um time menor, né? Eu ia falar pequeno, a Portuguesa não é um time pequeno. Quando um time menor enfrenta um time dos gigantes no mata-mata, a turma que está do outro lado, assim, quem seca, seca muito. Nesse caso, tinha um elemento de ser a volta da Portuguesa, não é exatamente a volta, porque a Lusa jogou acho que contra o Santos ano passado, se não me engano. Mas a Portuguesa fez um campeonato melhor do que o Corinthians. Sim. A Portuguesa ficou à frente do Corinthians, por isso que o jogo foi no Canindé. Então, uma campanha, um trabalho assim, é um clube que está se reestruturando, que virou SAF, um trabalho bem feito pelo Fábio Matias, a Portuguesa jogou melhor do que o Corinthians praticamente o jogo inteiro. O Zé Vitor, o rapaz que fez o gol, um rapaz grandão, compridão, camisa 8, jogador muito técnico, muito bom jogador. Então, assim, tinha a volta da Portuguesa. A Portuguesa é um time simpático aqui da cidade de São Paulo e ela é a volta onde ela jogou melhor do que o Corinthians. Então, tinha todo esse... Embora fosse apenas um jogo... apenas um jogo de quartas de final do Campeonato Paulista entre um time de Série A e um time de Série B, é um duelo Corinthians e Portuguesa, onde há muito tempo não se via. O último duelo, a última vez que a Portuguesa estava podendo chegar a uma semifinal, acho que foi do jogo do Castrilli contra o Corinthians em 98. Lá se vai muito
muito tempo. Então, assim, tinha todo esse aspecto. Mas tem o tamanho do Hugo, né? O tamanho literal e o tamanho de personalidade. E é por isso que eu acho que ele tem que ir para a Copa. Eu acho que essa discussão, se vai ser o Hugo ou se não vai ser o Hugo, ela é cada vez menor para mim. Porque quem merece mais do que o Hugo? Quem é que merece mais do que o Hugo nesse momento? Não merece, sim. Eu acho pouco, eu acho um reducionismo tratar o Hugo apenas como um grande pegador de pênalti. O Hugo é um excepcional goleiro. Sim. Ele não é o goleiro mais técnico do Brasil, mas eu já falei aqui, goleiro é diferente de outras posições, goleiro tem a parte técnica, goleiro, personalidade interfere, goleiro, poder de decisão, o clutch time, como dizem no basquete, interfere e, embora existam goleiros tecnicamente melhores do que o Hugo, esse combo, hoje ele é praticamente imbatível no futebol brasileiro jogando aqui. Então, não há ninguém no futebol brasileiro que mereça ir à Copa mais do que o Hugo como goleiro. E até assim, eu não acho que o Hugo deva ser titular da Copa do Mundo, né? Alisson e Ederson são goleiros de outra prateleira, até do ponto de vista histórico, mas quando a gente olha o que cada um fez por merecer a vaga neste ciclo, eu acho que o Hugo é o que mais fez por merecer. O Hugo, há 2 anos, o Hugo estava lá em Portugal, cara. Sim. Em 2 anos, o Hugo construiu tudo isso, já é o terceiro maior pegador de pênalti da história do Corinthians, já tem 3 títulos e pode ganhar mais, já foi convocado e possivelmente vai para a Copa do Mundo, né? Então, o que ele fez por merecer estar nessa discussão, nenhum outro goleiro brasileiro fez. Ele, para mim, tem que ser o terceiro goleiro do Brasil na Copa do Mundo. E nesse mesmo debate, pessoal, os comentaristas aí falaram sobre essa questão lamentável que aconteceu lá no Canindé, após a classificação do Corinthians, torcedores ali fazendo atos racistas contra o Hugo Souza. É lamentável, pessoal, isso ainda acontecer nos dias de hoje. Vamos aí trazer os comentaristas e no final do vídeo eu trago aí as notícias atualizadas do Corinthians. Eu falei que foi uma festa bonita com um fato lamentável, o Hugo, o herói do jogo, o nome que a gente debate seleção brasileira. E assim, não é que debate, a gente fala, porque até o torcedor que não é corintiano já olha e fala assim, o torcedor que enfrenta o Hugo fala, pô, na Copa deixa ele estar do meu lado, né? Eu quero ver esse goleiro do meu lado, passou por um episódio terrível no Canindé, ofensas racistas, vamos falar sobre esse tema. Acho que meu ponto morreu. Vamos parar vocês dois! Agora, amanhã! Não, pior que você pode ir! Pior que você pode ir! É aquilo, né? Já a gente vai falar da punição do Prestiani com o Vini Júnior. Quero te ouvir isso, do Pac e André Kfouri. Isso não diz sobre a Portuguesa, isso diz sobre uma pessoa. O Marcelo Paz falou sobre isso, né? Isso é CPF, né? Isso é como o Prestiani. É que o Benfica se meteu na história do Prestiani. Mas isso diz sobre pessoas, né? E, mais uma vez, a gente repete o que a gente vive repetindo aqui. Isso é absolutamente inaceitável. Torcedor adversário xingar jogador do time do outro time pelo alambrado, isso é cultural, isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Existe o limite e, evidentemente, esse é um limite que precisa ser respeitado e, mais uma vez, a gente vê esse tipo de ação criminosa contra um jogador de futebol dentro de campo. Isso só serve, ponto positivo, evidente que não é, mas é uma lição bem neste momento que a gente está vivendo, porque a gente vê muitos atos de racismo acontecerem no futebol europeu para com jogadores brasileiros e, às vezes, a gente se esquece que isso acontece aqui dentro. Então, esse é um problema nosso também. É um problema da Europa, é um problema da Espanha, o Vinícius sofre isso na pele, outros jogadores sofrem também, mas essa é uma questão social nossa também. O Brasil é um país onde há muitos casos de racismo, muitos crimes de racismo, e isso aconteceu aqui, diante do nosso nariz. Então, é importante para a gente lembrar, botar o pezinho no chão, quando a gente olha para o global, para lembrar que a gente tem muita lição de casa para fazer nesse assunto também. André. É claro, e é espantoso, né, que isso tenha acontecido no final de uma semana em que todo mundo que acompanha esporte, futebol um pouco mais de perto,
ficou sabendo, né, de uma maneira maior ou menor em termos de proximidade, da barbaridade que aconteceu com o Vinícius Júnior no Benfica e Real Madrid. E aí vem no fim de semana, essa estupidez ela é repetida, de novo na frente das câmeras, por pessoas que, de fato, não conseguem se controlar. Elas têm tantos problemas, elas são tão equivocadas, tão mal educadas, do ponto de vista mais essencial, mais profundo, mais primitivo, tão mal educadas, que elas não conseguem resistir a fazer esse tipo de coisa. Você falou bela festa, bonita e tal. Uma situação completamente diferente em relação ao que a gente tem nos últimos anos, muitos anos, infelizmente, aqui no futebol de São Paulo. Existe uma lei que impede que clássicos sejam realizados com os dois lados de um jogo de futebol fora do campo, né? E, mas não é mais clássico. Eu ouvi isso. Não é mais clássico porque a Portuguesa desapareceu, entre aspas. Sempre será um clássico. É só as pessoas pensarem no que é o significado da palavra clássico. É um jogo clássico do futebol de um determinado lugar. É por isso que os derbys são chamados assim, os clássicos, para ser repetitivo, são assim chamados também. Então, sempre que a Portuguesa jogar com o Santos, com o Corinthians, com o São Paulo, o futebol do estado de São Paulo, esse jogo ele vai ser diferente dos outros. E aí é tomada uma decisão que a gente tem que aplaudir, de rachar o Canindé entre torcedores do Corinthians e da Portuguesa. Tremenda festa, tremendo ambiente. Você percebe, estando lá ou não, que o que estava acontecendo ali era distinto e era legal, era bonito. Com todos os defeitos que nós temos como sociedade, como futebolistas, todos nós somos, etc. Mas aí, no final, tem sempre alguém para estragar. E tomara que a identificação aconteça, que a punição seja pesada. No Brasil é crime, ao contrário da Argentina. Crime de racismo existe aqui, está tipificado, as punições elas precisam ser aplicadas a esse tipo de comportamento primitivo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians. O vídeo ficou bem bacana, né? Bem elaborado ali, com os cortes certinhos. A gente vem buscando aqui trazer o melhor para você sempre ficar atualizado aí com as notícias do Corinthians. Agora, para fechar o vídeo, trazendo aí essa matéria do Hugo Souza. Hugo Souza celebra marca expressiva no Corinthians e fala sobre seleção brasileira. Vamos aí trazer essa matéria, pessoal, que o Hugo Souza celebrou essa marca expressiva. Ele é o terceiro goleiro, pessoal, que pegou mais penalidades no Corinthians. E ele ali falando sobre a Copa do Mundo, né? Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. É isso que eu preciso continuar fazendo e melhorando, evoluindo, crescendo, sempre me cobrando bastante para que eu possa continuar indo nas convocações e, se Deus quiser, realizar meu sonho de estar na Copa do Mundo. Então tá aí, pessoal, Hugo Souza falando sobre a marca expressiva, terceiro goleiro que pegou mais penalidades aí na história do Corinthians e o sonho de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance React.